E olha aí, pessoal, que situação! O nosso sábio, douto, inteligentíssimo ministro da Fazenda, super competente, super gabaritado para ocupar esse cargo, o senhor Fernando Haddad, está aí bastante preocupado com o resultado econômico do terceiro trimestre, que terminou agora no final de setembro, principalmente no que se refere ao setor de serviços, né? Então isso aí acende um alerta na cabeça do Fernando Haddad a esse respeito, e isso aí, na cabeça dele, na concepção dele, reforça a necessidade de um novo corte na taxa de juros para evitar que a situação econômica se deteriore ainda mais, porque de fato a prévia do PIB brasileiro recuou bastante, 0,77%. Essa é uma informação, um dado que é fornecido pelo Banco Central, ainda não é o oficial do IBGE, mas já nos dá uma boa prévia, de fato, do que nos aguarda em matéria econômica. Então vamos dar uma olhada nessa história, ver os dados do PIB brasileiro, como ele está se comportando, ver o que o senhor Fernando Haddad falou a esse respeito e tentar entender, adivinhar para onde que nós vamos caminhar nessa história. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, falando dos números, dos dados do PIB que foram apurados do mês de agosto ainda. Lembrando que tem uma certa defasagem em relação a esses números aí, é claro, demora até tudo ser apurado. Mas então o mercado, aquele consenso do mercado, projetava sim uma queda para a economia brasileira no mês de agosto. Ninguém esperava que fosse uma coisa muito boa mesmo. Porém, a queda calculada, prevista pelo mercado financeiro, é de 0,3%, era de 0,3%. Porém, o resultado veio mais do que o dobro disso aí, né? Um recuo de 0,77% do PIB brasileiro no mês de agosto, de acordo com essa prévia do PIB, que nada mais é do que o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, IBC-BRI, que é tratado de fato como uma prévia do PIB, aí, um dado, um valor muito razoável, muito próximo da realidade, que em breve vai ser divulgada também pelos dados oficiais do governo, pelos números do IBGE. E isso aí reverte um crescimento econômico que foi observado no mês de julho. Nós tivemos um crescimento de 0,44% na economia, né, no PIB, naquele mês, e agora tivemos uma queda, então, de 0,77%, muito superior ao que havia crescido a economia brasileira no mês anterior, né? Isso aí, principalmente, foi puxado pela questão do setor de serviços, conforme eu já falei aqui em outro vídeo no canal, o setor mais impactado na economia nesses últimos meses aí, teve queda em todas as suas 5 grandes áreas. Então, em relação ao mês de agosto do ano anterior, de 2022, ainda acumulamos uma alta, 1,28%, e aí no acumulado de 12 meses, isso aí já chega a 2,82%, né? Então, o primeiro trimestre de 2023 teve números positivos, o segundo trimestre também, embora num índice menor, você pode ver aqui que o primeiro trimestre teve quase 2% de crescimento. Agora, no segundo trimestre, o crescimento foi de menos de 1%, então acumula sim um valor positivo no final das contas, porém, né, somando tudo aqui, 3,7% de crescimento, de avanço da economia nesse período aí. Porém, se você considerar o mês de agosto já como a porta de entrada aí, do segundo semestre, né? Aliás, o segundo mês do ano, mas uma coisa assim já nesse sentido, o que nós observamos na realidade é que a economia brasileira começou a ter uma queda aí. Apesar disso, o mercado financeiro continua projetando um crescimento econômico para o Brasil. As projeções variam em alguns casos acima de 3%, né? O pessoal do FMI está projetando 3,1%, se eu não me engano, enquanto que o Boletim Focus aí do Banco Central tem a estimativa de 2,92% para este ano e um crescimento menor para o ano que vem, 1,50% aqui para 2024, e a coisa vai crescendo nos anos seguintes até chegar a 2% em 2026. Então, é óbvio que esses números não agradaram ninguém. O mercado esperava sim uma queda, conforme eu falei, mas ela veio muito maior, muito mais intensa do que havia sido projetado, né? O 0,3% que eles haviam previsto aí, calculado
para a queda da economia brasileira, ainda manteria um crescimento nesse segundo semestre, nesse terceiro trimestre do ano, e conforme eu falei, a queda em agosto reverteu os ganhos de julho, né? Então isso aí preocupou bastante o mercado financeiro e também desagradou o senhor Fernando Haddad, que realmente teve que assumir que esses números não foram nada confortáveis, né? Então ele disse o seguinte, no dia de hoje, dia 20 de outubro, que é a data que eu estou gravando este vídeo aqui, que a atividade econômica do terceiro trimestre preocupa e que os diretores do Banco Central, que defenderam o corte de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros em agosto, estavam corretos porque a aceleração já estava se dando de maneira importante. E é claro que ele tem que lançar aqui, então, a carta do corte de juros, porque é a única forma que o governo Lula sabe fazer para incentivar a economia, fazer a economia crescer, que é aquela questão do voo de galinha. Você derruba a taxa de juros para criar um crédito artificialmente barato, isso faz com que investimentos sejam realizados. Num primeiro momento, isso dá uma impressão de crescimento econômico, mas lá na frente, como nenhuma base sólida foi construída, como não há fundamentos na economia, a economia desaba como um todo e aí nós temos a queda da galinha lá na frente, conforme aconteceu várias vezes no passado durante os governos petistas. Mas então Fernando Haddad, toda a oportunidade, traz para a mesa, para o debate, essa questão da taxa de juros e da suposta necessidade de você reduzir essa taxa para melhorar a economia do país. E de fato, Fernando Haddad já vem desde o primeiro semestre mesmo falando da economia, falando sobre como ela está devagar, como ela precisa ter mais gás aí para avançar e tudo mais, né? Ele próprio fala a esse respeito aí e bate na tecla do corte de juros aqui, porque lá em agosto, né, foi feito o corte do Banco Central de 0,5 ponto percentual, e nas palavras dele, aquele era o último momento que o governo tinha para começar o ciclo de cortes, né? E aí é óbvio que a grande questão, o grande ponto nessa história não é a taxa de juros em si, mas o problema da inflação, né, que é a grande questão, grande X dessa questão aí. A taxa de juros é uma ferramenta, um mecanismo utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação, a variação de preços na economia, tanto que o Banco Central trabalha com uma meta de inflação que atualmente é de 3,25%. É o centro da meta, digamos assim, é o valor ideal na concepção do Banco Central, e aí existe uma margem de tolerância de 1,5 ponto para cima ou para baixo desse centro da meta, o que nos demonstra, nos indica que o valor máximo de inflação aceito pelo Banco Central é 4,75%. E a inflação nos últimos 12 meses no Brasil já ultrapassou 5%, ou seja, estamos longe, estamos acima do teto da inflação, da meta da inflação, estamos muito longe do centro da meta de inflação. Ou seja, tem que ser feito algo para conter esse movimento antes que a coisa avance demais. E esse algo geralmente é a taxa de juros, né? É manipular essa taxa de juros para cima para conter a inflação. Só que o Banco Central já está numa tendência de baixa, e essa tendência de baixa tem sido acompanhada de um aumento generalizado de preços, de um aumento no índice IPCA, o índice de inflação, nos demonstrando que de fato o problema inflacionário não está contido. E aí é por isso que o Fernando Haddad, então, traz o ponto aqui dizendo o seguinte, né, que ele está otimista sobre a convergência da inflação para a meta ao longo do tempo. Sabe-se lá por quê? Porque a inflação está subindo mês após mês, né? O acumulado constantemente está se elevando, mas aí ele está otimista, não sei por quê. Mas ele argumenta também que não se pode atingir a taxa de preços almejada de forma acelerada com prejuízos à economia real, ou seja, o que ele quer dizer é que sim, temos que controlar a inflação, os preços não podem continuar subindo, mas nós não podemos destruir a economia do país, tem que ter crescimento econômico. E aí nós voltamos àquele ponto lá que o Lula falou no passado de ser mais importante, né, de ter metas de PIB, meta de crescimento econômico, ao invés de ter metas de inflação. E o Lula, é sempre importante lembrar isso, né? O Lula falou palavra por palavra, categoricamente, ipsis literis, que o Brasil consegue sobreviver com uma taxa de juros de 2 dígitos. Então, este governo atual não tem o menor compromisso realmente com a manutenção da taxa de inflação de uma forma controlada, e eles precisam de uma taxa de juros menor
para maquiar os dados econômicos, trazer um crescimento econômico artificial, porque este governo não sabe fazer a lição de casa, criar um ambiente econômico favorável para que as pessoas invistam dinheiro no Brasil, tragam dinheiro para cá, porque é o que realmente vai tornar o crédito mais barato, mais abundante aqui. É mais dinheiro sendo colocado à disposição para investimentos. Mas o governo Lula não sabe fazer isso, Fernando Haddad também não, criar um ambiente favorável, né? Uma segurança jurídica, uma segurança política, normas tributárias de fácil compreensão, questões aí legais bem tranquilas, bem pacificadas, uma estabilidade política, enfim, nada disso o governo Lula é capaz de pressionar. Então sim, os números da economia já começam a decepcionar, Fernando Haddad está preocupado, mas infelizmente ele é incapaz de resolver esse problema porque o governo Lula é, antes de tudo, o principal causador dessa situação em que nós nos encontramos. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate? Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.